A temática aí que nós temos estudado durante esse período aí da ED é o Evangelho no Trabalho, baseado num livro também, o Evangelho no Trabalho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a temática como devo escolher um emprego. Né? Talvez para alguns fale assim, puxa, mas eu já escolhi. Ah, mas eu já estou aposentado. Ah, mas eu já estou estabilizado. É importante a gente estar sempre por dentro, saber, porque vira e mexe, ou se a gente está procurando um emprego, ou se a gente já tem um emprego, é importante porque nós, como servos do Senhor, nós somos sal e luz. E onde nós estivermos, nós temos que passar os princípios cristãos, valores cristãos para as pessoas. Então, talvez você fique pensando, mas talvez não se aplique a mim essa aula. Talvez essa aula seja bom para outra pessoa, seja uma aula boa para outra pessoa. Eu digo para você que não, porque é bom para todos nós, até para quem já definiu ou quem já fez a sua carreira, quem já aposentou, porque vira e mexe nós vamos orientar, abençoar vidas. Então você pode abençoar vidas com alguns princípios, dando talvez algumas dicas, que é o que nós vamos fazer aqui nessa aula de hoje. Mais do que tentar ensinar, mais do que alguma coisa, a gente quer dar dicas, quer deixar um negócio muito prático para o nosso dia a dia. Então, para você que está à procura de emprego, fique atento a isso. Agora, se você já tem um emprego, já está estabilizado profissionalmente ou até mesmo aposentado, participe com a gente. Quero passar aqui algumas dicas, algumas orientações importantes que podem ser muito úteis para a gente poder orientar e abençoar outras vidas também. Pensa o seguinte, para algumas pessoas aí que estão à procura de emprego, o critério pode parecer bem simples, né? Puxa, eu estou procurando emprego, preciso trabalhar, então, para quê? Para suprir as minhas necessidades, eu tenho que trabalhar. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente esse, que a gente nem coloca assim como critério, a gente já vê como é necessidade, eu preciso trabalhar, então vou procurar um emprego. Então, logo de cara, a gente já não pensa muito assim em critérios, a gente já pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trabalhar porque eu tenho que suprir as minhas necessidades, tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que sustentar minha família. Então, é a primeira coisa que nos vem, muitas vezes, aí à cabeça. Mas, no fundo, gente, nós sabemos que essa pode ser apenas uma das razões, um dos motivos aí, ou talvez até o mais importante para se procurar um emprego. É apenas um dos motivos, uma das razões. O fato é que pensamos em várias questões quando a gente vai procurar um emprego. Puxa, que área que eu gosto mais? Eu gosto mais de humanas? Eu gosto mais de biológicas? Eu gosto mais de exatas? As pessoas, quando procuram, conversam comigo, né? Qual a sua área, né? Humanas, biológicas, são exatas? Eu falo, não, são divinas. Não tem, né, nos critérios, mas nos padrões aí de estudo, nas áreas científicas, mas eu costumo dizer que são divinas, porque é o que vem de Deus só, não é nem o que parte da gente. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que pensamos em várias questões quando nós vamos procurar um emprego, quando nós vamos atrás, nós vamos escolher um emprego. Para algumas pessoas surgem perguntas aí do tipo, como eu vou encontrar o equilíbrio entre trabalho, família, a minha vida pessoal, a igreja, o meu ministério, como que eu vou encontrar esse equilíbrio? Outras perguntas que podem surgir também, puxa, como que eu não sei ainda, eu vou trabalhar, mas eu não sei se eu preciso saber como que eu vou lidar com o meu chefe. Puxa, e se eu tiver colegas de trabalho que são competitivos e que, de repente, podem tentar puxar meu tapete? Essas questões, nós vamos responder numa outra
ocasião aí, eu creio que o pastor Marcos Vinícius, aí com outros professores, vão responder essas questões aí mais para frente. Mas eu quero conversar com vocês e tentar responder uma pergunta ainda mais básica do que essas, sobre encontrar o equilíbrio, ou como que eu vou lidar com o chefe, ou com todas essas coisas. Existe uma pergunta mais básica, mais, assim, elementar, quando a gente vai escolher ou procurar um emprego. Como escolher um emprego? Como que eu devo procurar? Que emprego que eu devo seguir? Que linha? É importante a gente entender que a ideia de escolher um emprego, presta atenção nisso, é um conceito, gente, do Ocidente moderno ainda. Assim, puxa, vamos escolher um emprego. Na maioria da parte, né, na maior parte da história humana, o trabalho era algo que as pessoas faziam simplesmente para sobreviver. E, de modo geral, não haviam opções a serem consideradas. Se a gente for ver, por exemplo, nos tempos bíblicos, não tinha esse negócio, vou escolher um emprego para seguir. A profissão do pai, normalmente, era passada para o filho, era questão do ofício. Jesus, ele foi carpinteiro, por quê? Porque José, ele era carpinteiro. Então, ele aprendeu o ofício da carpintaria com José, seu pai terreno aqui, que passou o ofício para os seus filhos. Então, essa que era a ideia. Puxa, a família nossa, ela mexe com isso. Então, os filhos nascem e vão dar continuidade aí àquele ofício, que eram dos pais, que já eram dos avós. Então, esse conceito, vamos dizer assim, de escolher um emprego, é algo muito novo, principalmente do Ocidente. Até pouco tempo atrás, não muito tempo, talvez no século passado, quando eu falo século passado, parece que é algo muito, muito distante, né? 1900 e alguma coisa, né? Eu sou do século passado, tá? A gente pensava assim, puxa, meu pai, ele é dentista, então eu vou seguir a carreira de dentista. Ah, meu pai, ele é contador, então eu vou ser contador, tenho que fazer uma faculdade de ciências contábeis. E normalmente tinha essa visão, mas não era obrigatório. Hoje, muito menos ainda, muito menos, na é verdade? Então vem essa pergunta novamente para nós: como aí eu devo escolher um emprego? Como que eu vou procurar? É importante entendermos que a ideia de escolher o emprego é dentro desse conceito moderno da modernidade, ela é um conceito relativamente novo e até um pouco privilegiado, porque vamos dizer assim, puxa, eu vou escolher um emprego. Isso daí está dentro de um conceito não só moderno, como nós falamos, do Ocidente, mas como um conceito talvez assim de um outro padrão. Algumas pessoas podem pensar, puxa, conceito aí de primeiro mundo, porque no terceiro mundo as pessoas têm que pegar o que está aparecendo, né? Normalmente é isso que a gente pensa. Mas, e se tiver, de repente, a oportunidade? Puxa, mas se você, de repente, estiver desenvolvendo, quero desenvolver uma carreira, vou entrar para uma faculdade ou fazer um curso profissionalizante, e aí? O fato é que, em muitos casos, não dá para ficar escolhendo, como eu falei para vocês, um emprego, né? Aquele que aparecer, normalmente nós temos que agarrar. Porém, nós precisamos tomar alguns cuidados nessa área do serviço. Cuidados aí, principalmente, com relação ao emprego que nós vamos procurar. Ah, nós vamos agarrar o primeiro que aparecer. Calma aí. Calma aí. Vamos seguir aqui alguns critériozinhos. Nós precisamos tomar cuidado aí, gente, para não cair na idolatria. Eu preciso arranjar um emprego. Tá? Porque eu tenho que arranjar emprego, então eu vou pegar o primeiro que aparecer. Cuidado para não cair na idolatria. O que é cair na idolatria com relação a esses cuidados, quanto ao emprego, quanto à nossa profissão, quanto ao nosso trabalho? Quando pensamos no salário ou no status que determinado emprego ou cargo pode nos dar, aí nós estamos podendo
seriamente correr o risco de cair na idolatria, colocando talvez o emprego no lugar onde ele não deveria ocupar na nossa vida. Ou como que eu posso idolatrar o emprego? Não é fazer uma estátua do meu chefe e me prostrar diante dele. Não é disso que está falando. Ou, de repente, fazer isso. Eu trabalho com computador, então eu faço uma estátua do computador, coloco o computador lá no altar e fico reverenciando. Não é isso que eu estou falando. Mas, muitas vezes, pensarmos que esse emprego, esse emprego é o que vai trazer a solução para a minha vida, esse emprego é o que vai resolver, esse emprego vai me colocar no lugar onde eu mereço estar. Então, de repente, você coloca todas as suas expectativas, você joga todas as suas cartas aí nesse emprego. Assim, esse emprego vai realmente transformar a minha vida. Eu estou colocando no emprego aquela visão de que, tipo assim, é ele que vai mudar tudo na minha vida, ele que vai resolver todos os meus problemas. E a gente sabe que não é assim. Mas, no dia a dia, isso pode, de repente, fazer com que a pessoa fale assim, puxa, eu alcancei tal cargo, eu tenho uma pessoa de maior proeminência. Isso também é um perigo muito grande. Outro cuidado que nós temos que ter, ainda na questão da idolatria, e aí o que acontece? Por causa dessas questões, eu vou me dedicar muito, eu vou trabalhar demais, eu vou dar o meu melhor, e todo o meu tempo para o emprego. Então, o que acontece? Eu foco totalmente no emprego. É claro, a gente tem que dar o melhor, tem que se esforçar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, quando eu falo de cair na idolatria, é que, tipo assim, o emprego é a prioridade número 1 da minha vida. Normalmente as pessoas falam, não, é Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, depois vem minha família, depois vem meu emprego, tal, papapá, daí a igreja, tal. As pessoas começam a colocar aquelas ordenzinhas. Mas, na prática, o emprego é o que toma o lugar mais importante, e acaba tomando até o lugar de Deus, porque a pessoa acaba só querendo só estudar para se preparar, para ficar melhor. E daí fala assim, pastor, não tenho tempo para fazer minha devocional. Não tenho tempo para participar das programações da igreja. Por quê? Porque o emprego está em primeiro lugar. Então, isso é um risco sério de cair na idolatria. Outro risco, gente, é que a gente tem que tomar cuidado para não cair na indolência, que é o outro extremo da história, né? A indolência é o estado aí de apatia, morosidade, falta de disposição, todas essas coisas. Isso aí seria o outro risco. Enquanto cair na idolatria, colocar o emprego acima de tudo, eu me esforço, eu faço o melhor que eu posso fazer, e ele que vai resolver os meus problemas, o meu emprego vai mudar a minha vida. Quando eu caio na indolência, que é o outro extremo, tem que levar de qualquer jeito, não é porque não é a coisa mais importante da vida. E a pessoa, às vezes, até, muitas vezes, no lado espiritual, leva, dá para empurrar com a barriga, né, gente? Porque, na verdade, a coisa mais importante, a gente não vai levar nada desse mundo. E começa com umas conversinhas assim, né? E como se isso não tivesse nada a ver com a nossa espiritualidade. Na verdade, o emprego, o trabalho tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. Então, quando eu falo de ter o cuidado de não cair na indolência, eu estou falando assim para a gente tomar o cuidado para não, assim, eu vou empurrar, levar de qualquer jeito o meu emprego. Não é isso que Deus tem para a gente. Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Então, são dois extremos que a gente tem que tomar muito cuidado aí. Certo? Assim, nós não devemos cair nem no extremo nem no outro, como acabei de falar. Quando estamos trabalhando, precisamos entender um princípio muito importante. Que o nosso sustento, ele não vem das nossas capacidades pessoais. Esse é um princípio muito importante. Para assim, puxa, como que eu vou resolver para não cair nem no extremo da idolatria, nem no extremo da indolência? Eu preciso entender uma coisa, que o nosso sustento não vem do meu esforço pessoal, não vem das minhas capacidades, não vem vamos dizer assim, do meu chefe. Não é o meu chefe que dá o sustento da minha vida. Não é a empresa que eu trabalho que sustenta a minha vida. Não são os meus clientes que sustentam a minha vida. E você pode falar assim, como assim, Guilherme?
eu quero dizer uma coisa para você. É Deus que sustenta a sua vida. É Deus que sustenta a minha, que sustenta a nossa vida. E Ele usa a instrumentalidade do seu chefe, da sua empresa, dos seus clientes, para sustentar você. Deus, é Ele que te sustenta. E se a gente tiver essa percepção de que é Ele que nos sustenta, a gente não vai cair nessa idolatria. E também, por outro lado, se a gente tiver essa percepção de que é Ele que nos sustenta, mas usa a empresa, usa os clientes, usa o patrão, o chefe, nós também não vamos cair na indolência. Porque se fazemos tudo para Deus, nós vamos querer fazer da melhor forma possível. Então, a gente já mata esses dois problemas aqui, com essa percepção. Se tivermos, então, essa percepção, tanto a idolatria como a indolência não serão aí opções para nós. Então, daí, na prática, né? Como nós devemos buscar, então, um emprego? Guilherme, e aí? Beleza, né? A gente tem que tomar esses cuidados, mas e agora? Eu queria passar para vocês, gente, 6 perguntinhas, 6 perguntas eu falando, fazendo assim, né? 6 perguntinhas para ajudar aí vocês nesse processo de procurar, de encontrar ou de escolher aí um emprego. 6 perguntinhas básicas. Primeiro, são 3 perguntas que você precisa fazer. Dessas 6, 3 você precisa fazer. E 3 são perguntas boas para se fazer. Então, é aquilo, as 3 primeiras são as que você precisa fazer, que são fundamentais para escolher um emprego. E as outras 3 são perguntas boas para se fazer, que podem aí ajudar dando um norte para você. Primeira pergunta, né? Como eu falei para vocês, precisa fazer, e as 3 últimas boas para se fazer. Primeira pergunta. Perguntas que você precisa fazer. Esse emprego glorifica a Deus? Né? Você vai falar assim, pastor, mas eu não trabalho aí na igreja, né? Pastor, na minha empresa a gente não pode orar antes do trabalho, antes do nosso turno. Não é disso que eu estou falando. Né? Esse emprego, ele glorifica a Deus? Antes de qualquer coisa, a pergunta que temos que fazer é se aquilo, né, que nós vamos fazer, que nós vamos realizar, se aquilo que eu estou fazendo na empresa, ou se a própria empresa ela glorifica a Deus. Nesse caso, nós aí queremos excluir, deixar de lado os trabalhos. Quais são os trabalhos? Os trabalhos pecaminosos, né? Matador de aluguel, prostituição, claro, traficante de droga, clínica de aborto. São coisas assim que nós, como crentes, assim, puxa, essa empresa é uma empresa de fachada, só para lavar dinheiro, para não sei o quê. Não, mas eu estou levando a sério. Mas a empresa é uma empresa que é só uma empresa de fachada. Ou porque você sabe que no fundo, existem outras coisas que estão rolando. Então, cai fora disso. Deus não abençoa essas coisas. Se você, claro, vai trabalhar, de repente, numa empresa, você não sabe disso. Eu não sabia que essa empresa era uma empresa de fachada, era só para lavar dinheiro. Então, começa a procurar outro emprego já e vaza daí, porque Deus não abençoa, né, uma empresa como essa. E, com certeza, vai trazer complicações futuras aí. Certo? Então, esse emprego vai glorificar Deus? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Certo? Pelo menos, vamos dizer assim, se a empresa não tem a intenção, vamos dizer assim, uma empresa laica, nós não temos intenção, nós não podemos colocar. Eu já trabalhei em empresas assim. Né? Não pode colocar o nome de Deus nas coisas, tal. Mas pelo menos as suas atividades não podem e não devem ser ilegais. Posso trabalhar numa empresa assim, pastor? Pode sim. Não posso falar o nome de Deus lá. Não tem problema, meu irmão. Ela tem atividades ilegais? Não. Então, você pode brilhar a luz de Cristo lá dentro. Às vezes, não precisa nem pregar. Talvez ali no horário do cafezinho, nos corredores, no intervalinho ali, você pode testemunhar o amor de Deus. Você pode brilhar a luz de Cristo naquele lugar. Não é verdade? Isso nós podemos fazer em qualquer lugar onde nós estamos. Então, primeira pergunta. A segunda pergunta é: esse emprego me permite viver uma vida piedosa? Olha só, uma outra pergunta importante para perguntas que nós precisamos fazer
na hora de procurar ou de escolher um emprego. Algumas perguntas, né? Algumas perguntas servem para ajudar aí a responder essa aqui que nós fizemos, né? Esse emprego me permitirá obedecer a Deus? Só para a gente responder essa pergunta. Esse emprego me permitirá obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida? Ou eu terei que sacrificar a minha obediência a Deus? Ou terei que sacrificar, de repente, a minha família? Ou terei que, de repente, sacrificar aí algumas faces aí do meu caráter? Me permite viver aí uma vida piedosa? Outra coisa importante aí. E uma terceira pergunta que é bem importante para nós, esse emprego, né? Isso daí talvez seja uma das coisas mais importantes que você vai perguntar aí. Ele provê para as minhas necessidades e me permite ser uma bênção para os outros? Opa, esse emprego provê para as minhas necessidades. As escrituras, queridos, eles nos ordenam a sermos diligentes no trabalho. Sermos diligentes. Tipo assim, puxa, eu vou trabalhar, eu tenho que ser diligente naquilo, eu preciso levar a sério esse negócio. Eu preciso chegar no horário, né? Eu preciso, enquanto eu estou ali trabalhando, puxa, eu vou fazer o melhor. Ah, porque tem aquela ideia, muitas vezes, já ouvi pessoas, né, assim, dizendo, eu sou crente, mas eu não vou ficar me esforçando muito porque eu vou ficar enriquecendo meu patrão é assim, assim, assado, começa a falar mal do patrão. Eu não, vou ficar trabalhando para esse cara para ficar enriquecendo ele, eu vou empurrar com a barriga. Gente, isso não é postura de cristão. Isso não é postura de cristão. Então vem essa pergunta aí, esse emprego provê para as minhas necessidades, me permite ser uma bênção para os outros? Olha só o que diz aí o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Eu arranjei um empreguinho aqui, tá feia a coisa lá em casa, mas é que esse emprego está muito mais tranquilo, eu consigo falar de Deus para as pessoas. Opa, mas espera aí, você tem que pensar da sua casa. Puxa, estão dependendo disso, desse recurso, você tem que procurar melhorar, tem que procurar, né? Então, de repente, é um emprego que não atenda. Não, porque aqui eu posso falar de Deus, lá no outro eu não posso falar de Deus. Mas aqui você vai passar necessidade, no outro você não vai. Então, você tem que ir, o quê? Seguindo o preceito bíblico aqui, e para outro emprego. Né? Essa é uma questão importante. Olha só o que diz o Prager e Gilbert, o autor desse livro, O Evangelho no Trabalho. Eles falam o seguinte: se escolhermos um emprego que utiliza os nossos dons, opa, que legal, é isso que eu queria, né? Se escolhermos um emprego que utiliza os nossos dons, mas não paga o suficiente para prover as nossas necessidades básicas e de nossa família, a Bíblia diz que estamos vivendo em pecado. Acredite ou não, o dinheiro é uma coisa que nós devemos ter. Opa! Precisamos ter, por quê? Até por causa do nosso testemunho de honestidade, de vida íntegra, puxa, pagar as nossas contas, puxa, poder até abençoar, puxa, eu vou dar uma oferta, estou vendo um necessitado ali, quero abençoar aquela família, puxa, tem um irmão da igreja que está apertado, passando uma situação difícil, está desempregado, ou por causa da crise que tem afetado aí, por causa da pandemia, puxa, o serviço dele caiu muito, eu vou abençoar esse irmão, ou vou dar ofertas para as campanhas da igreja. Gente, são coisas que eu posso abençoar. Então, esse emprego provê para as minhas necessidades e ser bênção para os outros? Então, a pergunta que a gente precisa fazer aí. Aí, queridos, né? É quase certo que se você respondeu sim a essas três primeiras perguntas, possivelmente você responderá afirmativamente as outras três, que são aqui perguntas boas para fazer. Né? Então, são as perguntas boas, essas três últimas aqui. Ó. Pergunta 4. Posso beneficiar a sociedade de alguma maneira com o meu emprego?
Eu posso abençoar a sociedade, eu posso beneficiar vidas, pessoas com esse emprego? Vou falar uma coisa para vocês. É extremamente difícil medir o quanto o emprego pode trazer benefícios à sociedade. É muito difícil. Existem vários fatores, muitas variantes. Como que esse emprego, como essa empresa pode ser um benefício para a sociedade? É fácil dizer, vamos dizer assim, é muito fácil dizer, puxa, eu estou trabalhar numa ONG social é benéfico para a sociedade. É mais importante trabalhar numa ONG do que, de repente, numa área administrativa de uma empresa. Será? Será? Será que essa premissa é verdadeira? Pensa uma coisa para mim, comigo aqui. Vou fazer uma pergunta. Pode ser que você já de cara já responda, já tem uma resposta. Quem ofereceu maior benefício para a sociedade por meio de sua vida de trabalho? Por meio de sua vida de trabalho. Quem ofereceu maior benefício? Bill Gates ou a Madre Teresa de Calcutá? Talvez assim de cara você se puxe, é a Madre Teresa, tal, porque ela fez isso, ela amou as pessoas, tal. Muito bacana. Agora eu estou falando com relação à sociedade. Quem beneficiou mais a sociedade através do seu trabalho e do seu serviço? Bill Gates viveu a vida inteira na frente de um computador e na frente de um escritório. E aí, quem beneficiou mais? É quase impossível, queridos, dar uma resposta clara a essa pergunta, até porque Bill Gates é um dos maiores filantropos do mundo. Ele sendo um dos homens mais ricos do mundo, ele tem contribuído muito para ações sociais na África e pesquisas na área da saúde. Opa! Tá? Ele tem, assim, associações filantrópicas que faz isso. Então, é difícil a gente medir isso com relação a um emprego ou a uma empresa, certo? Então, essa é uma pergunta que a gente deve fazer, sim, mas é difícil você falar assim, puxa, essa empresa não está contribuindo em nada, será? Né? Outra pergunta importante é, esse emprego faz bom proveito dos meus dons e talentos? Ah, pastor, eu quero usar os dons que Deus me deu. Amém. Deve usar mesmo, mas presta atenção, cuidado aí, porque às vezes a gente pode usar num lugar, não precisa estar usando sempre em outro. Ou eu estou trabalhando, eu sou cristão, talvez eu não esteja usando meu dom ali, mas eu sendo cristão, eu tenho que brilhar a luz de Cristo, testemunhar do amor de Deus. Eu tenho que fazer meu trabalho seriamente, corretamente. Não é verdade? Então, presta atenção, esse emprego faz bons proveitos dos meus dons e dos meus talentos? Infelizmente, nem todos têm a liberdade aí de escolher um emprego. Entretanto, se você pode aí se dar ao luxo de considerar essa questão, puxa, eu vou escolher um emprego por causa que diz aqui, eu vou deixar de lado aquele outro, é preferível, eu vou dizer para você, é preferível você trabalhar numa profissão na qual você sabe que Deus te deu capacidades especiais e talentos especiais para aquilo. É claro, assim, puxa, Deus me deu um talento para fazer isso e de repente abriu essa porta. Maravilha, que ótimo. Pode entrar, meu querido. Eu acho que já responde a essas perguntas aí. Porém, é preciso prestar atenção que a Bíblia está cheia de exemplos de servos do Senhor que usaram seus dons e talentos onde eles estavam. Opa, que beleza! Então a Bíblia dá base para mim para usar meus dons e talentos no meu trabalho. Sim, olha, presta atenção. Quem que usou seus dons? Bezalel, ele era artesão para construir o tabernáculo. José foi usado por Deus na administração do Egito. Josué para comandar o exército de Israel. Daniel para governar a província da Babilônia. Presta atenção. Enquanto a gente vê aí, Josué estava comandando o exército de Israel. O exército de Israel é o povo de Deus, maravilha. Então, esse eu tenho que trabalhar. Presta atenção, Daniel, ele governou na província da Babilônia, um povo que tinha levado exilado, né? Deixou cativo o povo de Israel. Mas ele foi um governador de uma província. Ele trabalhou com seriedade, com diligência.
Deus honrou ele ali naquele lugar. Olha, Deus, eu estou no meio de um povo idólatra aí, não sei o quê, papapá. Olha Daniel, olha o exemplo de Daniel aí, certo? E Davi foi usado para reinar. Então, Deus capacitou esses homens para esses trabalhos específicos que eles desempenharam, que eles fizeram aí. Porém, nem todos tiveram, assim, esse privilégio. Nem todos receberam dons específicos para desenvolver o seu trabalho. Aí a gente pode ver que Paulo, ele não era especialista em fazer tendas, ele fazia tendas para sobreviver. Pedro, ele era pescador antes de Jesus. E aí, ele era, não, a especialidade e tal, ele era o melhor. Eu tenho certeza que Pedro várias vezes voltou com as redes vazias. Moisés, né, na sua habilidade para falar, não tinha desses dons especiais. Pelo contrário, ele até falou para Deus, olha, eu tenho dificuldade aqui para falar. Então, pense só, mas mesmo assim Deus usou a vida desses homens. Então, eles não eram, vamos dizer assim, especialistas nas suas áreas. Assim, nós não devemos fazer dessa pergunta uma pergunta que você precisa fazer na hora de tomar uma decisão quanto ao emprego. Mas é uma pergunta importante. Assim, puxa, se eu tenho a opção, se eu posso escolher entre um emprego assim, ou que eu posso usar meus dons e talentos, maravilha. Até porque você vai fazer melhor ainda através dos seus dons e talentos. Por fim, tem uma última pergunta que devemos fazer aqui. Esse emprego é algo que eu quero fazer? Devemos ser realistas, queridos. Realistas e bíblicos quanto ao nosso nível de satisfação e realização pessoal que o emprego pode trazer. Certo? O mundo diz, olha só a fala do mundo, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi bastante. O mundo diz que trabalhar com aquilo que satisfaz e dá prazer é a fórmula para a felicidade e o sucesso. Se você está trabalhando com aquilo que você tem prazer, com aquilo que você gosta, você é a fórmula do sucesso para a sua vida. Porém, a Bíblia não diz isso, gente. A Bíblia não afirma isso. Pelo contrário, olha o que a Bíblia fala. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Vocês estão fazendo para Ele, e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, quando você está trabalhando, quando você vai trabalhar, pense, puxa, eu vou servir a Deus no meu trabalho. Eu vou servir a Deus. Aí, queridos, para concluir antes do nosso bate-papo, queria deixar com vocês o texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. A gente precisa trabalhar? Precisa. Mas é bênção de Deus para nós também. É bênção de Deus. Faça certinho. Leve a sério. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai nos abençoar. Hoje, queridos, está conosco aí, uma participação especial, o nosso irmão Felipe Franzini. Franzini, eu queria agora dar uma abertura para o Franzini, para a gente ter um momentinho aí de bate-papo, uma conversa aí, para o Franzini trazer algumas experiências para nós com relação ao mercado de trabalho. Eu vou abrir aqui a janela e chamar o Franzini para a gente conversar um pouquinho. E aí, Franzini, tudo jóia? Fala, Gui, bom dia. Tudo jóia e você? Bem, graças a Deus. Que beleza, né? Tema importante, né, Franzini? Isso daí do emprego, do trabalho, não? Sim. Bastante relevante, né? Uhum. Porque as pessoas normalmente têm alguns aí paradigmas com relação a isso, né? Principalmente os crentes, né? Assim, eu tenho que atuar conforme meus dons, meus talentos. Puxa, senão Deus, né? E a gente tem muitas questões sobre isso, né? E você, chamei você, né, Felipe? Porque você tem certeza que você, assim, na sua seriedade com Deus, na sua seriedade no trabalho também, eu vejo assim, aí dando testemunho para toda a classe, gente. Eu vejo aí na vida do Felipe, assim, um servo do Senhor,
assim, levando a vida a séria com Deus e tendo seriedade também, aquilo que a gente falou daquela diligência no trabalho, eu posso ver isso na vida do Felipe. Né, Felipe? Que bênção poder servir o Senhor assim também, né? Sim, sim. Joia. Felipe, eu queria fazer uma perguntinha para você, deixar bem aberto, assim, é um bate-papo nosso aqui. Talvez até alguns irmãos queiram fazer alguma pergunta para você ou para mim, tá? Depois os irmãos terão oportunidade aí. Né, como a sociedade, para você, Felipe, como a sociedade diz que como devemos buscar um emprego hoje? Aí, como que você responde para nós, hein? Bom, hoje, baseado até no que algumas pessoas que eu conheço, assim, né, o pessoal sempre busca bastante a questão de dinheiro em primeiro lugar, né? Então, olhando para a sociedade, né? Acho que o pessoal foca muito na recompensa ali, né? No salário, né? E acaba deixando de lado algumas outras coisas importantes, né? Como a família, né? E acho que o pessoal acaba focando muito nisso, né? Eu vejo bastante isso até na onde eu trabalho, né? As pessoas às vezes estão numa condição, né? De um estresse, né? Muito grande e tal, tudo por conta, né? Do salário, né? E acabam deixando de lado muitas outras coisas, né? A família às vezes está precisando de um suporte, alguma coisa assim, né? E a pessoa está ali, é hora extra e, né? Então eu acho que eu enxergo que hoje a sociedade vai muito para esse lado aí, né? Uhum. E Infelizmente. acaba, vamos dizer assim, o dinheiro acaba ficando caro demais até, né, Felipe? Sim, sim, com certeza. Essa é uma experiência aí até que você tem compartilhou aí, você pode dizer das pessoas que até você conhece, do seu trabalho, tudo, né? Na sua experiência aí, Felipe, como que as pessoas enxergam aí o emprego delas? Como que elas enxergam aí o emprego? Bom, basicamente, como eu comentei, né, o pessoal acaba fazendo aquilo, né, puramente só para ter um dinheiro ali no final do mês, né, e acaba não aproveitando a oportunidade que elas têm ali de estar com outras pessoas para ser uma diferença, né, mostrar, né, brilhar a luz ali dentro do trabalho, né? Eu vejo bastante o pessoal realmente em busca do trabalho, de dinheiro e passando por cima de algumas coisas, alguns princípios, de repente, até da pessoa, né? Então, eu Uhum. vejo dessa forma, né? É difícil, né, que a gente assim tem visto, infelizmente, que as pessoas falam assim, puxa, atropelam tudo, né? Acaba atropelando tudo aí na vida, né? Felipe, nós falamos aqui de dois extremos, né, na lição de hoje aí, tanto de cair na idolatria como o outro lado cair na indolência, né? O que você tem mais visto? Essa é uma pergunta aí que eu não, né, eu não sei. Eu tenho assim um conhecimento assim de algumas pessoas que eu conheço assim na época também que eu trabalhava em outras empresas, tudo, né? Mas o que você tem mais visto aí hoje nos dias de hoje? É o pessoal caindo aí na idolatria ou está na indolência? E por que você enxerga isso? O que você vê disso, né? Hoje eu vejo, na verdade, as duas coisas, né? Tem aquilo que eu já compartilhei aqui, né? Que o pessoal vai muito na idolatria, né? Mas tem também o pessoal que, principalmente eu enxergo bastante isso no pessoal mais novo, que está começando, às vezes, até um estágio, alguma coisa assim. Pessoal que não está preocupado realmente, né? Não está dando melhor, às vezes, né, não tem o interesse, né? Em estar fazendo o seu melhor ali no trabalho, né? Então, eu enxergo bastante isso, principalmente nos mais novos, assim, né? Pessoal que está começando, eu vejo bastante isso aí, né? Então, eu acabo vendo os dois lados aí na minha experiência,
né, profissional, no meu dia a dia, né? Interessante, isso, eu não tinha pensado nisso. E na fase do estágio é uma fase ainda fundamental, ainda que a pessoa pode ali se destacar, né? É, Fazer, né? exatamente. A pessoa está com, vamos dizer assim, está com todo o gás ali, né? Tá, os olhos estão voltados para aquela pessoa, né? Para ver, o pessoal tentando enxergar um potencial, alguma coisa, e muitas vezes é, Não, poucas vezes não corresponde ali. eu vejo o pessoal realmente indo atrás, sabe? Tendo forças aí para ir mostrando trabalho realmente, né? Eu acho que hoje, assim, aquela famosa frase, né? Você segurar o boi pelo chifre ali não é para todos, né? É, Segurar o boi pelo chifre. Bacana. Felipe, tem mais uma perguntinha para fazer para você, né? Na sua experiência pessoal aí, né? Como que você tem enxergado o seu agora, o seu trabalho? O que você pode compartilhar com a gente aqui para trazer aí da sua vida para a gente, da sua experiência para a gente? uhum. Bom, hoje eu trabalho numa empresa, né, que já estou lá há algum tempo, né, acho que 7 anos já que eu tô lá. A equipe que eu tenho é uma equipe bem unida, assim, então o que eu acho, né, interessante lá, né, é que por a gente já estar há um bom tempo, né, trabalhando junto, a gente tem uma certa intimidade com o pessoal, né, e muitas vezes, né, no dia a dia ali, alguém está com uma dificuldade, alguma coisa, a gente pode estar colocando o nosso ponto de vista, né, as nossas crenças, né, principalmente durante o almoço a gente vai batendo papo, né, em grupo, e eu vou colocando meu ponto de vista, né, e realmente mostrando no que eu acredito, né, de uma forma bem tranquila, né, sem tentar impor alguma coisa para alguém, né, mas ou então de alguma forma muito ríspida assim, mas de uma forma realmente colocando meu ponto de vista, deixando claro e realmente se a pessoa, como já algumas vezes aconteceu, às vezes a pessoa volta, né, quer conversar mais sobre aquele tema e a gente vai vai mais a fundo daí, né, com a pessoa, tudo mais. Então, eu acho que Aí, desculpa só interromper, Vi, mas aí pelo que você disse, assim, então, aí no seu trabalho, vamos dizer assim, ele pode ser até vamos dizer assim, o pontapé inicial de uma conversa mais profunda depois do trabalho, né? sim, sim, sim. Eu já até, inclusive, já tive algumas outras oportunidades de estar mudando de emprego, né? Tive oportunidades melhores e tal, mas realmente hoje a condição que eu tenho, assim, né, de ter pessoas ali que eu tenho intimidade, que eu conheço e que muitas vezes eu posso estar compartilhando alguma coisa que, né, talvez faça algum sentido, alguma, né, para a vida da pessoa e tudo mais, eu acho que é importante, né? Então eu Uhum. acabei valorizando até nessa oportunidade de emprego, né? Era uma oportunidade bem melhor financeiramente falando, né? Mas eu ia trabalhar sozinho, não ia ter com quem compartilhar nada, né? Talvez iria ser bom para mim, mas eu não ia estar fazendo quase que nenhuma diferença na vida de ninguém. Então, eu acho que isso é importante levar em consideração também, né? Eu acho que no meu emprego eu enxergo isso, eu enxergo dessa forma, né? Puxa, que legal, Felipe. Ó, que testemunho bonito aí que você deu para a gente, porque enquanto, vamos dizer assim, o padrão, né? O princípio que a gente tem visto aí no mundo, assim, puxa, é o dinheiro que deve ser o fator número um, né? Você deixou de lado isso, né? Claro que não, isso não prejudica, porque você mesmo podendo ganhar mais, mas não prejudicou o sentido, tipo assim, porque você também está bem estabelecido, mas ao mesmo tempo você preferiu deixar de ganhar mais
para você talvez ganhar o coração das pessoas, né? Que estão com você aí, né? Que isso que critério, viu, gente? Compartilhando aí, né, Felipe? É um critério importante e difícil de se tomar, não. Eu acho que não deve ter sido muito fácil para você, não, né? Realmente foi bem difícil, né? Na época, eu tava noivo, né, com a Laura, e aí eu conversei bastante com ela. E que nem eu falei, era um emprego que ia trabalhar praticamente sozinho, né? Ia ter as vantagens, né, mas financeiras, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode trocar, né? Então, eu acho que hoje eu vejo que eu tomei a decisão correta, né? Mas no momento foi bem difícil mesmo, né? Não foi fácil, né? Tomar essa decisão, e até a gente tem que tomar essas decisões até, de certa forma, rápido, né? Então, um dia ali, 2 dias no máximo para a gente pensar e tomar a decisão. Então, é bem difícil, né? Nossa, e você estava noivo ainda, né? Quando a gente Então, vai numa situação casar, que, exato, que a gente acaba gastando bastante, né? Então, e ter uma oportunidade assim, às vezes é bem pesado, né? é tentador, né? Mas hoje eu sei que tomei a decisão correta. Puxa, que bênção, Felipe. Que testemunho bonito aí para a gente aí, viu? O nosso tempo tá bem escasso. Pastor Marcos Vinícius, nosso tempinho já está encerrando aí, né? E a gente queria ficar aqui a manhã inteira conversando com o Felipe Franzini aqui, ouvindo o testemunho da sua vida. Esse testemunho, para mim, marcou bastante. Eu não sabia disso, doutor Franzini. O pessoal que está aqui na classe aqui pode pensar, o Guilherme já combinou com o Franzini. Não, pode ficar sossegados. Aí é coisa que ele contou agora para a gente, né? Mas testemunho maravilhoso. Aqui, pastor Marcos Vinícius colocando aqui no chat também, né? Colocando sua gratidão aqui e falando do testemunho do Felipe. Não, é uma decisão difícil mesmo, uma decisão difícil. Porém, é uma decisão aí séria, que foi debaixo tenho certeza que de oração e uma escolha baseada em princípios bíblicos, né? Conforme aquilo que nós falamos na aula. Felipe, agradeço muito a sua participação conosco aqui, viu? Obrigado mesmo por participar. Eu que agradeço aí pelo convite. Obrigado por participar com a gente aqui, dar o seu testemunho aqui para a gente, viu? Que Deus abençoe sua vida, né? Eu tenho certeza que Deus já está honrando e vai honrar muito mais você por essas escolhas, por essas decisões pautadas nas Escrituras e nos princípios cristãos, viu? Tenho certeza. Pode ter certeza, viu, gente? Você que está aqui nessa aula, pode ter certeza que quando a gente escolhe, assim como o Felipe escolheu, assim, puxa, eu vou ser muito mais útil ao lado de pessoas, eu posso, né, do que de repente ganhar mais. Eu tenho certeza que o ganhar mais às vezes é muita ilusão e às vezes pode custar mais caro até para a gente, né, do que de repente uma decisão dessa baseada em princípios bíblicos, que a bênção de Deus está com a gente. Eu tenho certeza, né, Felipe, que a bênção de Deus e a paz também de Deus aí reinou na sua vida, no seu coração e no seu lar. Sim, com certeza. Maravilha. Obrigadão mais uma vez. Gente, agradeço a cada um de vocês de estarem conosco aqui nessa aula. Agradeço mais uma vez ao pastor Marcos Vinícius de nos dar a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho. E alguém tem uma perguntinha, coisa rapidinha, coisa de 1 minutinho aqui,